Agora terminei, consegui ajustar o que eu precisava. Meus amigos, nós vamos conversar um assunto que eu acho muito interessante, mas, como falei, não é tão simples para mim também praticar essas orientações. Mas é necessário conversarmos sobre elas, porque isso nos dá muitos benefícios, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre mais um dos 8 remédios da natureza. Nós já conversamos sobre 6, faltam apenas 2 remédios para conversar. Eu vou lembrar aqui quais são. O primeiro, nós conversamos sobre alimentação saudável. Nós falamos sobre também a água. Na alimentação saudável, falamos sobre a história de João Batista. Na questão da água, nós conversamos sobre a história de Naamã. Na questão do ar puro, eu não sei se vocês lembram das 10 pragas do Egito, lembra? Então, lá nas 10 pragas, tinha um problema que aconteceu, onde ficou tudo cheio de pó, a cidade do Egito. E aí esse pó promoveu úlceras nas peles das pessoas. Então, o ar puro é algo importante. Se eu não tenho ar puro, ar saudável, isso pode promover doença na minha vida. Por isso é importante abrir janela e outras coisas mais, tá bom? Tem outra história que nós conversamos sobre Elias. Ele ficou embaixo da árvore de zimbro, também entrou na caverna, ficou algumas noites e dias na caverna, e logo depois o sol da justiça veio até ele para ajudá-lo a ficar livre. Ele sofreu problema de depressão e Deus foi lá ajudá-lo. Então, o sol é muito importante quanto a esse problema de depressão e outros assuntos mais. O irmão Rogério tem feito algumas atividades diárias. Se não é de bicicleta, é andando ou correndo. Eu também tenho tentado fazer isso. Não estou conseguindo correr nem andar de bicicleta, mas eu tenho uma companheira muito fiel, a minha cordinha. A minha corda eu tenho utilizado para pular corda, para fazer exercício. E aí, hoje mesmo, eu fiquei meus 20 minutos pulando corda, tá tudo bom. Aí, consegui cuidar da saúde também hoje. Nós Já já pensou em estar pulando corda? nós falamos sobre a história de Sansão. Não sei se vocês sabem ou lembram sobre os detalhes que nós conversamos. Foi muito interessante. Sansão, ele tinha um problema. Ele não conseguia ser equilibrado. Ele exagerava em tudo. Quando ele estava bravo, ele saía derrubando porta, ele ia beber, ele ia namorar com as mulheres que não podia. Ele não tinha equilíbrio. E como consequência de não termos equilíbrio, sofremos consequências na vida. Pode perder bênçãos, pode perder saúde, pode perder várias coisas. E equilíbrio, a temperança, jogar fora aquilo que faz mal e cuidar daquilo que faz bem, ter equilíbrio daquilo que faz bem, é o melhor benefício que Deus nos dá. Hoje nós vamos estudar um desses remédios, mas para isso peço que abram a Bíblia em Salmo capítulo 4. Vamos abrir a Bíblia? Salmo capítulo 4 vem trazendo o texto inicial de nossa conversa. Salmo capítulo 4. A palavra de Deus vem trazendo muitos textos que nos incentiva a confiança. E nós vamos ver isso hoje. Que Deus espera que nós confiemos nele, independente de qualquer situação. Eu gostaria que o irmão Jorge me ajudasse nas leituras, irmão Jorge, tá bom? Então, mas novamente vamos fazer uma oração. Senhor Deus, acabamos de lembrarmos alguns aqui, que não nos ensinou. Agora vamos estudar outros. E isso acontecido neste momento,
verso 1, irmão Rogério. Consegue ler para a gente? Salmo 4, verso 1. Pode ler. Está ligado o microfone. Salmo 4. Responde-me quando clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Isso, muito obrigado. Eu confundi, mas obrigado, irmão Rogério, pela leitura. Então, nesse verso, nós conseguimos ver que Davi estava apresentando que Deus responde à oração dele quando ele clama. O Deus da justiça, no momento da angústia, ele ajuda. Nosso Deus nos alivia em todos os momentos, viu, irmão Rogério? Deus nos sustenta, às vezes nós ficamos chateados em alguma coisa. Deus sempre está ao nosso lado. Então, é um privilégio nós termos essa confiança. Se tiver algum problema, meu querido irmão, vá até Deus, pois Ele responde todas as nossas orações. Está angustiado? Aqui em Salmo, capítulo 4, verso 1, fala que Deus nos alivia. Agora, no verso 2, irmão Jorge, pode fazer a leitura para a gente? Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Olha que texto interessante. No começo, Davi declara que Deus responde, Deus ajuda na angústia e alivia. E aí, mesmo Deus fazendo tudo isso, as pessoas ignoram a orientação divina. Aí fala assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Meu irmão, confie em Deus. Quando você estiver passando por problema, irmã Ângela, nós temos um Deus que pode nos ajudar. E essa confiança é importante. Muitas pessoas falam que confiam, mas vira a esquina, demonstra que não confia. E quando isso acontece, o verso 2 fala que vocês deixam a glória de Deus em vexame. O título de cristão é levado por onde nós estivermos. E aí, se eu não honro esse título, se eu sou caloteiro, se eu faço fofoca, se eu desobedeço os pais, se eu desonro o meu casamento, se eu não devolvo o troco corretamente no supermercado, se eu ajo dessa forma, eu deixo o nome de Deus em vexame. Deixamos a reputação divina com problema. Então, meu irmão, minha irmã, por favor, Deus ouve sua oração. Ele, quando você estiver angustiado, vá até Ele e Ele vai ajudá-lo. Irmão Rogério, gostaria de ler o verso 3 para a gente, fazendo um favor? Sei bem que o Senhor distingue para si o pior, o Senhor ouve, eu como por ele. Isso, muito obrigado. Tivemos um pouco de dificuldade de ouvir agora, irmão Rogério, mas eu acredito que deu para entender algumas coisas. Sabe que a Bíblia fala que Deus distingue quem é verdadeiro e quem se diz verdadeiro. As pessoas que são falsas, Deus consegue ver. Deus nota quem é que se diz verdadeiro e quem é que se apresenta de forma falsa. Nesse verso, sabei, porém, que o Senhor distingue para si quem é piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Novamente é apresentado. Quando nós pedimos ajuda a Deus, ele nos ouve. Agora, se eu peço ajuda a Deus com segundas intenções, Deus sabe também. Se eu também
faço algo que não é de acordo com a vontade de Deus e vou pedir a bênção a Ele, Ele nota também. Então, meu irmão e minha irmã, Deus sempre está disposto a nos ouvir, mas eu incentivo você, assim como eu também preciso. Vamos ser verdadeiros. Vamos valorizar o que Deus espera que nós valorizemos. Ser verdadeiro, ser piedoso é importante. Irmão Jorge, agora o verso 4 é um verso apimentado. Olha lá, irmão Jorge, pode ler para a gente? Tem que ligar o microfone. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ah, viu que legal? Irai-vos, mas não pequeis. Vai lá para o teu quarto, coloca a tua cabeça no travesseiro e sossegue. É isso que a Bíblia está falando. Imagine, irmão Jorge, alguém te encher a paciência e fazer fofoca do Senhor na vizinhança, e irem falar algumas coisas que estão equivocadas e erradas sobre você, e aí o Senhor descobre que estão falando mal do Senhor. Vai gostar? Não. Vai gostar de saber que alguém está falando mal de ti? Não. Não, certamente não. E aí Deus fala para você: irai-vos, mas não peque. E agora, hein? Você ficou chateado com o que descobriu, mas Deus pede para o Senhor, para qualquer um de nós, não pecar. E o que é não pecar? Irmão Jorge, tem alguma sugestão? O que é não pecar? Não pecar aí, no caso, se você se ira, pode até levantar algo no coração. Mas aí de você odiar a pessoa, ou então blasfemar e xingar a pessoa, aí você já entra no pecado, né? Isso mesmo. Então, aqui está falando irai-vos. Às vezes nós vamos ficar muito bravos, viu, irmã Ângela, viu, irmão Adão? Às vezes nós vamos ficar tão bravo, que vai ter que ir para o quarto, colocar a cabeça no travesseiro para descansar. Mas nós não podemos pecar. Pecar é agredir o outro, eu ferir verbalmente e também fisicamente, isto é pecado. Eu não posso ofender o outro mesmo que ele mereça. Eu não tenho esse direito, porque Deus nos incentiva a não pecar. Se eu ofendo, se eu agrido o outro, eu estou pecando, né? Então, a Bíblia fala: irai-vos, beleza? Você vai ficar irado em vários momentos, mas não peque. Que difícil, hein? E Deus espera que nós tenhamos isso em visão. O próximo texto, eu não sei se o irmão Rogério consegue ler, é o verso 5, irmão Rogério. Não sei se ele vai ler. Irmão Jorge, pode ler novamente para a gente? Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Ah, sabe o que Deus está falando aqui para a gente? Não sei se você notou o que está acontecendo aqui. Deus fala: você ficou irai-vos, mas não pequeis. Irmão Jorge, alguém fez fofoca e você ficou irado. Só que às vezes a gente fica tão nervoso, que não dá para ir para o quarto consultar o travesseiro, não. Nós chegando, sabe? Nós chegando, tentando, o que está falando mal de mim? E muitas vezes ofendemos o outro. E aí, quando nós pecamos, quando nós ofendemos o outro, o verso seguinte, que o irmão Jorge já leu, é a receita. Você pecou. Para resolver o seu problema, na época de Davi, ofereceis sacrifícios de justiça. Confiai no Senhor. Vá pedir perdão do seu pecado e confie que Deus pode te perdoar e te ajudar a superar o que você fez. Deus fala: se você ficar irado, não peque, mas se você pecar, peça perdão a Deus e confie
que Ele vai te ajudar. Amém. Então, essa é uma convicção que o salmista escreveu quando nós ficarmos irados e alguém ficar enchendo nossa paciência, sabe? Quando nós estarmos em casa e às vezes o marido, a esposa falou um monte, ou o vizinho, ou o chefe. Então, isso acontece, mas nós precisamos não pecar. Caso peque, peça perdão a Deus que Ele vai nos ajudar. O verso 6 vem trazendo outra orientação muito legal. Vamos ler? Eu vou ler agora. Diz assim, ó. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Beleza, olha o que aqui está falando. Fala para irar e não pecar. E logo em seguida, se eu pecar, peço perdão. E agora, para eu não cometer o mesmo erro, o que eu tenho que fazer? Para eu não voltar a agredir, ofender ou pecar. Nesse verso diz, há muitos que dizem, quem nos dá a conhecer como proceder? Como nós vamos agir depois? Eu às vezes, quando vierem contra mim, eu vou ficar muito bravo. Para que eu não peque novamente, Deus, o que eu tenho que fazer? Aí Deus fala, aí é um pedido. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. É um pedido para que Deus ajude a gente a não cometer o mesmo erro. Então, meu querido, minha querida Nailze, Ângela, caso nós pequemos, nós precisamos resolver o problema com Deus e pedir ajuda para não cometer novamente. Tá bom? Verso 7. Gostaria de ler novamente, irmão Jorge, para a gente, fazendo favor. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. E aí, olha o que está acontecendo aqui. Beleza, meu pai, eu errei até o Senhor, pedi perdão, e o Senhor me ouviu, eu aceito o que o Senhor me ofereceu. E aí, eu vejo aquele que fez a mesma coisa que eu, e ele não pede perdão. E ele, aparentemente, está tudo bem, prospera, ele ofendeu, ele fez fofoca, ele traiu a esposa, ele roubou, e parece que está tudo bem. E olha o que o salmista falou, Davi. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Eu sei, Deus, que o Senhor vai me ajudar a ficar alegre, mesmo que eu não seja igual a eles. Mesmo que eles cometam um erro e aparentemente esteja tudo bem. Eu sei que o Senhor vai me dar mais alegria do que esse. Quando lhes há fartura de cereal e de vinho, eles vão estar tudo bem. Às vezes vou ter dificuldade financeira. Eles vão ficar muito bem. E eu, o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor me vai dar alegria no coração. Amém. Pensam? Que certeza. O último verso, pode ler para a gente, irmão Jorge? Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Viu que legal? Viu que legal, irmã Ilse? Eu vi a senhora falando amém. Eu não ouvi, Amém. mas eu ouvi. Então, meus irmãos, em paz me deito e logo pego no sono. Pequei, fui pedir perdão a Deus, Ele me perdoa e eu preciso olhar a Ele e Ele me mostrará o caminho que eu devo andar. E aí eu vou ver que algumas pessoas vão estar errando, aparentemente estarão bem, mas Deus vai me dar alegria no coração para não cometer o mesmo erro que eu cometi. E aí sabe o que vai acontecer? Vou chegar no final do dia, em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Viu que bênção? Que privilégio? E o assunto de hoje, meu irmão e minha irmã, nós vamos conversar e já estamos conversando sobre essa tranquilidade que um repouso pode promover.
Na Bíblia, nós temos vários momentos que pessoas dormiram. Nós lembramos do sonho de José. Lembra do sonho de José? Dos trigos, da vaca gorda, de todos esses detalhes. Lembra do sonho do copeiro e padeiro? Também. Lembra do sonho de Nabucodonosor, que tem a história da humanidade? Tudo isso foi numa noite. Eles estavam dormindo. Lembra da história de Elias? Ele estava embaixo do zimbro e Deus foi até ele e acordou e ele continuou. Ele dormiu ali também. Lembra da história de Samuelzinho? Ele estava lá na casa de Eli e aí Deus foi visitá-lo e falou: Samuel, Samuel. E aí, no meio do sono, Deus chamou o Samuel para ser um profeta. Teve um teste de Salomão, onde uma mulher, ela deitou em cima do bebê e o bebê morreu, e ela pegou o bebê e colocou o bebê morto na outra pessoa, e pegou o bebezinho vivo e ficou com ela. E foi até Salomão para ver de quem que era o bebê. E num momento de dormir, às vezes nós cometemos erros. E também no momento de dormir, Deus pode até falar conosco. Então, como pode isso acontecer? Sansão estava dormindo e as 7 tranças dele foram cortadas. Ele perdeu a força enquanto dormia. Davi, ele estava perto de Saul e Saul estava dormindo. Ao lado dele tinha uma lança. Davi tinha a oportunidade de ser vitorioso em uma guerra, mas ele não ousou pegar uma lança e machucar o ungido. Davi não lançou a lança em Saul. Lembra de Jonas também? Ele estava embaixo do barco, lá no porão do navio, fazendo alguma coisa. Lembra o que ele estava fazendo? Isso, irmã Ângela. Eu vi a senhora falando nos lábios. Ele estava dormindo. E teve uma atitude de Elias muito interessante. Lembra daquele momento em que ele estava disputando com 400 profetas de Baal? E aí, os profetas de Baal estavam lá tentando pedir que o fogo caísse no céu. E Elias falou: eu acho que o seu Deus deve estar no banheiro ou ele deve estar dormindo, por isso que não ouve você. Então, foi um momento assim de brincadeira que Elias utilizou nesse momento de disputa. O repouso é um momento importante. Deus se revela nesse momento e também Satanás pode se revelar, como aconteceu na vida de Sansão, no sono, no repouso. E o repouso é tão importante que eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Eclesiastes 5:12. Eclesiastes 5:12, Eclesiastes fala sobre um monte de questão de morte. Mas tem um texto aqui que eu li há algum tempo atrás e me chamou a atenção o que ele apresenta. Eclesiastes 5:12. Deixa eu ver se está certo. É isso mesmo. Olha que interessante, hein? O sono é reparador para alguns. Diz assim o verso 12 de Eclesiastes 5. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Ou seja, alguns conseguem dormir tranquilamente e outros não. Sabe o motivo? Em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Para eu conseguir dormir bem, eu preciso confiar que Deus pode me dar esse sono reparador. Vou ter problemas? Aí lembro de um salmo, né? Se eu estou com Cristo, 1000 caem do meu lado, 10.000 do meu outro lado, e eu ficarei em paz. Deus me ajudará a ficar em pé. Então, nesse momento, nós notamos que o repouso, que o sono é algo importante. Nessa época de pandemia,
Será que o repouso é importante? Ele nos ajuda a ter uma imunidade melhor? Aí eu estava estudando sobre isso, né? Para nós conversarmos no final agora, e eu descobri algumas coisas interessantes. Olha algumas informações que eu vou ler aqui. Diz assim, ó. Pessoas que não dormem o suficiente sentem falta de energia para as tarefas diárias. Ou seja, se não dorme o suficiente, vai ficar com preguiça. Vai ficar querendo parar o dia todo. Ficam deprimidas, olha, fica triste, não dorme direito, fica triste, fica irritado, sai de perto às vezes, porque não dormiu direito. Queixa-se de dificuldade de prestar, não estou entendendo o que a Bíblia diz, ou que a escola está me ensinando, tem dificuldade de concentração, apresenta, olha o problema de quem não dorme direito, ele fica com tendência a ter infecções. Vocês já viram quando a gente se machuca? Sei lá, rala, tudo. Então, uma pessoa que não dorme direito, tem um machucadinho, sabe o que acontece? Fica com infecção. Pode ficar confuso aquele machucadinho. Só porque não dorme direito. Viu quão importante? Imagine nosso estômago deu uma gastrite, e aí eu já não durmo direito, o que, que vai virar? Vai virar uma úlcera lá dentro. Então é algo sério. Dormir nos ajuda a não ter esses problemas de infecção. Quem não dorme direito vai dar acidente de trânsito. E também quem não dorme direito, irmão Adão, sabe o que vai acontecer? Vai envelhecer mais rápido. Então, se você quer ficar mais bonito mais tempo, precisa dormir. Agora, se você não dorme direito, sua pele vai ficar vai envelhecer mais rápido, seu cabelo vai ficar mais branco mais rápido, um monte de coisa mais rápido. Vai dar dor de junta, aí dá junta tudo e joga fora. Vai fazer tudo isso, entende? Então, dormir saudável. Olha outras informações. Há evidências consistentes de que a privação de sono também aumenta o risco de diabetes. Se você não dorme adequadamente, você pode ter diabetes. Outra coisa, hipertensão arterial. Outra coisa, doenças do coração. Outra coisa, e ficar gordinho. Só porque não dormiu direito. Obesidade. Tudo isso. Por outro lado, os adultos que dormem mais do que 7 e 8 horas por dia, olha aí, ó, aqueles que dormem mais de 7 ou 8 horas, fica dormindo 10, 12. Isso é na área dos adultos. Sabe o que acontece? Enfrentam problemas semelhantes aos que dormem menos que o necessário. Aí, na faculdade, quando eu estava estudando ainda, eu aprendi algo bem interessante. Quem dorme demais tem a tendência a ter depressão, e quem dorme de menos tem a tendência a ser ansioso. Nós precisamos ter equilíbrio nisso, para que nós tenhamos uma vida mais tranquila, tá bom? Nós, adventistas, aconselhamos que, além de dormir o número de horas adequado diariamente, é importante reservar um dia da semana para que a restauração das relações sociais, familiares, aconteçam. Então, o sábado é algo muito importante e vem trazendo o descanso que nós precisamos ter. Vou dar algumas dicas, tá bom? Para nós conversarmos. Já estamos encerrando. Algumas dicas importantes para se dormir melhor. Sabe qual é? Habitue-se a ter padrões regulares de sono, pois o sono funciona em ritmos, ou seja, vá dormir na mesma hora, todo dia, e acorde na mesma hora. Se você dorme, eu mesmo eu tenho enfrentado muitas lutas quanto a isso, por causa da demanda de trabalho, às vezes eu me perco um pouco, mas preciso ter esse padrão. Faça exercícios físicos, pratique exercício para você dormir bem.
siga a orientação dos médicos, né? Eles vão nos falar o que é melhor. Não durma com o estômago cheio. Sabe o que vai acontecer quando você dorme com o estômago cheio? Dá pesadelo. Aí você pensa que teve um sonho ou uma visão. Entendeu? Então, durma com o estômago mais vazio possível. Porque quando dorme com o estômago cheio, dá problema. Evite beber bebidas ou alimentos com cafeína, pois são estimulantes e podem tirar o sono. Entendeu? Cafeína pode tirar o seu sono. Evite situações estressantes antes de dormir. Assistir televisão, outras coisas, smartphone, antes de dormir é perigoso. Ainda mais nesse contexto que nós estamos vivendo. Antes de dormir, sabe o que era bom fazer? Concentre-se em questões espirituais. Faça uma leitura bíblica, ore, e isso vai ajudar também para que durma bem. Leia a Bíblia e você vai ficar tudo tranquilo. Meus amigos, para que nós consigamos dormir bem, o Salmo 4, verso 8 fala: Em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Eu incentivo você a ter confiança em Deus. Gostaria que você escrevesse no chat aí, não vão conseguir falar, mas escreva no chat: eu confio em Deus. Pode escrever, irmão Adão, irmã Anza, e os conseguem aí? Irmão Rogério, os amigos que nos assistem. Então, eu confio em Deus. Com essa confiança, meu querido, minha querida, Deus vai promover tranquilidade e descanso para você. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar então. Pai querido, agradecemos muito pela mensagem que o Senhor nos deu neste momento. O Senhor nos quer dar descanso, quer nos dar tranquilidade. O Senhor quer nos ajudar. Precisamos confiar no Senhor e não deixar o seu nome em vexame. Grandioso Deus, nós confiamos. Quando a gente ficar irado, por favor, nos ajude a não pecar. Caso nós pequemos, nós vamos ir até o Senhor, pedir perdão e pedir que o Senhor nos ajude a evitar cometer o mesmo erro. Abençoe quem está participando nesse momento comigo. Tem o irmão Jorge, tem a irmã Nilce, tem a irmã Cleusa e a Vanessa. Tem outras pessoas também. Que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas. Nos dê a paz, nos dê uma semana abençoada. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus